Sejam muito bem-vindos a mais um RB Podcast. E os convidados de hoje são mega especiais, porque eles são meus sócios, meus filhos e as duas pessoas que com certeza viveram toda essa jornada comigo. Então, com vocês hoje, Tainá Depes e Lucas Depes, que também tem Barcelos, tá, gente? Que eles nunca escrevem, mas acreditem, tem Barcelos. E aí, turminha, como é que está sendo para vocês serem os meus segundos convidados aqui do meu RB Podcast? Bom, muita honra estar aqui. Primeiro que é muito especial sermos seus filhos. Sermos filhos de uma mulher tão linda, tão batalhadora, tão guerreira, tão competente. E como você sempre faz inovações, criações, mais uma delas, essa daqui. Sentimos, sem dúvidas, muito honrados de sermos os primeiros convidados aí, né? Logo após uma brilhante apresentação. Inclusive, parabéns, pessoal, pelo podcast anterior. Se você não assistiu, fica a dica, assista. Foi sensacional. E é isso. Bora papear? Vambora, né? Prazer imenso sempre estar aqui na presença de vocês. Principalmente aqui podendo estar hoje prestigiando, né, esse projeto novo aí que vem nascendo, que eu tenho certeza que projeto que vai ajudar muitas pessoas, como já tem ajudado desde o primeiro episódio. E é isso que a gente gosta de fazer na vida das pessoas, né? Transbordar não só na nossa, mas ajudar outras pessoas também. Obrigada. Eu quero falar o seguinte pra vocês, gente. Eu sou Raiz. No podcast passado eu trouxe o iPad, não sei o que. Nesse não. Esse aqui tô sendo bem Rosângela Barcelos, ó. Trouxe anotado, papel, caneta, porque eu sou desse tipo aqui ainda. Então, não repare nada não. Mas aqui é a autenticidade, que vocês sabem que nisso eu gosto muito. Então, vamos embora bater papo. E eu vou começar querendo que vocês contassem pra mim um pouquinho da nossa jornada, né? Como é que tudo começou? O que vocês lembram? O que vocês lembram, assim, do começo disso tudo? Caramba. Ô, gente, só fazer um parênteses aqui. Ela tá papel e caneta, porque pra tecnologia ela pede pra gente, entendeu? ela fez a gente pra isso. Por isso que pra ela é papel e caneta. Mas, você quer começar? Eu acho que o meu começo, né, diferente do começo da Tainá, começou um tempo antes, ela vai poder falar um pouco mais sobre isso também. Mas o meu começo, ele foi um começo bem diferente, mas foi bem especial, né? Foi logo na época que eu tava terminando ali meu ensino médio, né? Já minha mãe tem 19 anos de carreira, anos de imobiliário, então a gente já nasceu nesse berço, né? Eu lembro desde pequenininha ali, quando a imobiliária ainda era na Algomusso ali, né? A Prime ainda, vamos dizer assim, bem anos atrás mesmo. Criança, já lembro daquele dia a dia ali, daquele monte de corretor, então já cresci nesse meio, mas meu início ali mesmo, quando eu comecei a entrar dentro do mercado, ali foi quando minha mãe quis me levar ali para trabalhar com ela, quando a gente tinha um escritório ali atrás do Vasco Coutinho, e eu tava no projeto para ser corretor, né? Então eu lembro que eu ficava andando na rua com o Lima para fazer as captações, me levava Grande no sol Lima, quente. Saudades, verdade. Lima. E eu ia com ele ali fazer umas captações no sol quente, mas foi 1 dia, 2 dias só. Eu falei, não, esse negócio não é pra mim não dá não. Eu falei, não, meu negócio é no computador mesmo, nos bastidores. E aí começou, né? Depois ali do digital e graças a Deus, esses últimos anos aí, através do trabalho que eu fui desenvolvendo ali do digital, pude ajudar da minha forma ali. E acho que todas as coisas, elas foram se unindo ali depois também, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí também. Gente, eu me lembro fielmente de quando eu era criança, que eu fazia inglês na imobiliária que a minha mãe tinha ali na Algomusso, na época com um sócio, uma outra empresa, e eles tinham uma secretária, e eu lembro que eu ia pro inglês, e aí eu deixava minha bicicletinha guardada lá dentro da imobiliária pra ninguém roubar, ia pro inglês, que era literalmente do lado do escritório, e quando eu voltava, normalmente eu ficava mais um pouco lá, e aí eu lembro que eu sentava perto da secretária da minha mãe, às vezes no colo dela, e eu ficava observando o que ela fazia. E eu sempre fui, modéstia à parte, um pouco mais esperta. Eu gostava de aprender as coisas, então eu prestava atenção em absolutamente tudo que ela fazia. E aí eu lembro que teve algum dia depois disso que ela faltou, e eles precisavam de alguma coisa lá na imobiliária, e aí minha mãe tava falando, não sei o que, eu fui e falei com ela, mãe, eu sei fazer isso. Ela virou pra mim e falou, como assim, Tainá? Não sei o que. Eu falei, eu sei. A Cris me ensinou. Aí ela, então faz. Dito e feito, gente, peguei as fichas, fui lá, cadastrei tudo no sistema na época.
E aí, assim começou a minha jornada no mercado imobiliário. Enfim, a gente foi seguindo, e aí eu ia pra imobiliária, e eu comecei fazendo algumas coisas na época, tinha muito depósito que era presencial, então a gente sacava o dinheiro, ia fazer os depósitos, a gente tinha muita coisa que era pagamentos em cheque, então a gente ia fazer o depósito do cheque, fazia preenchimento, configuração de sistema, configurar repasse, dar baixa, lançamento, desconto, fundo de reserva, 300 coisas. Então eu fazia várias funções administrativas para minha mãe no começo da imobiliária, lá atrás. E aí eu lembro que à medida que você vai ficando numa coisa, você vai ficando melhor nela. E aí eu fui tendo mais funções. E aí eu lembro que na época eu entrei também na faculdade, pra quem não sabe, eu sou formada pela FDV, e eu lembro que eu tava na faculdade quando, isso foi 2020, né? Foi pandemia. Foi. Eu tava no meu 2º ano de faculdade, indo pro 3º ano de faculdade, e deu tudo errado. A verdade é essa. A gente tava ferrado. Quebradíssimo. Quebrados. E a gente falou, ferrou, o que a gente vai fazer? A gente já tava naquela fase que de estampa um santo pra tampar outro, estampa um santo pra tampar outro. E, gente, não adianta, isso é uma bola de neve. Se a gente não tomasse, talvez, uma atitude que talvez poucas pessoas tomariam, até por questões de humildade, vocês vão entender porque eu tô falando isso. Não teríamos mudado, de fato, a nossa trajetória, mudado a nossa vida, mudado a realidade da nossa família. Foi quando a gente sentou, nós 3, literalmente, e a gente foi analisar o mercado, enfim. E, cara, tinha gente vendendo, tinha gente ganhando dinheiro, tinha gente faturando e a gente tava no limbo. Então, certamente, ou tinha alguma coisa que a gente não tava fazendo certo, ou que não estávamos fazendo. Então, a gente sempre fala isso, inclusive. Cara, antes de você querer desistir de uma coisa, ou tomar uma opinião X ou Y, primeiro olhe pra você e olhe pro redor, assim, pro mercado em si. Saia de si. Pô, tem pessoas que estão dando certo, tem pessoas que estão performando. Então, ou você ainda não sabe alguma coisa, ou você ainda não está fazendo alguma coisa. Dito e feito, minha mãe, com toda humildade do mundo, com toda humildade do mundo mesmo, gente, ela foi procurar outra imobiliária para ela trabalhar. Então, assim, ali ela tinha saído da cadeira de dono dela, porque não estava funcionando. Foi quando eu assumi a parte do aluguel da empresa. E aí eu fiquei tomando conta pra gerenciar, porque a gente tava tão quebrado, literalmente, que a gente não tinha como fechar. Então a gente tinha que deixar aquela porta aberta, porque a gente precisava receber as pessoas, lidar com aquilo ali. E foi quando a minha mãe foi trabalhar em outra imobiliária. Nessa época eu já estava na faculdade, o Lucas estava começando a fazer tava na fase de fazer um curso de gestor de tráfego, o Lucas estava fazendo alguns trabalhos. Com alguns clientes, né, mas não aplicava nada ainda pro mercado imobiliário, né? A gente sempre foi... Achava que não funcionava ainda pro mercado imobiliário. Assim, a pandemia que deu muito boom da internet, né? Sim. Até então também as pessoas achavam que era só ridicularizado quem fazia internet, o mundo online. Tanto que essa foi uma das barreiras que a gente enfrentou quando a gente foi pra esse mundo online. Fazia os vídeos de dancinha, né? Fazia o vídeo de dancinha. Barões da Pisadinha dançando nos Esse imóveis. vídeo é sensacional. Mas que hoje em dia é normal, naquela época. E, Tainá, você lembra do dia que você sentou comigo e falou, mãe, a gente deve tanto, nossa situação de vida é tanto, hoje a senhora faz menos tanto, e a senhora tem que fazer X pra gente sair desse buraco. Gente, eu vou falar em números, eu lembro quanto eram os números. Eu lembro que na época, a gente precisava fazer no mínimo 15 mil por mês, só pra pagar as nossas contas do mês, e a gente ainda tinha um pendente, porque a gente estava quebrado, então a gente ainda precisava fazer mais para repor o que a gente tinha para pagar. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, a gente precisa fazer pelo menos 30 por mês, porque a gente trabalhava ainda em outro lugar, então pra gente fazer líquido isso e tal, a gente vai precisar pelo menos fazer 30 por mês isso aqui. Gente, a gente não devia fazer 10. Nem 5. Nem 5, se pensar, de fato. Na maioria dos meses, nada. Nós Pois sobrevivimos... Nem sobrevivendo que não morremos, mas a gente... E aí, de repente, a gente tinha que se vira e faz 30 mil por mês. E, gente, o trabalho, quando ele é feito, a gente uniu forças, isso foi sensacional, né? Eu fazia parte ali dos atendimentos online da minha mãe, então eu ajudava ela naquela parte burocrata ali, do chata, do follow-up, que hoje em dia tem essas palavras bonitas, follow-up, fluxo de cadência. Na época não tinha nada não. Eu gosto também de falar no né, atendimento do cliente. Eu anotava, cliente, o que ele queria na minha época, tá, gente? 3 quartos até tantos mil. Eu anotava os imóveis que eu ia mostrar pra eles. Hoje é moleza, hoje você separa o link, manda, preenche lá o... Como é que é? CRM. Oh, meu Deus. Hoje tá muito uma tchutchuca. Sabe o que eu acho bacana também? Naquela época a gente não tinha tanto esse entendimento, né? Mas se a gente parar pra olhar hoje, né? De tirar o aprendizado principal que a gente teve naquela época ali,
foi que, primeiro, né? Quando a gente tá numa dificuldade, num problema, igual a gente tava ali num buraco, né? O nosso maior erro naquela época ali, primeiro que a gente resolveu, o primeiro passo pra gente sair daquela situação que eu enxergo assim, foi de fato a gente ter sentado pra fazer aquela reunião nós três, onde a gente buscou entender qual era o tamanho do problema que a gente estava enfrentando, né? Porque até então, né, a gente estava trabalhando no automático ali, você ainda estava totalmente agarrada com o aluguel, resolvendo pepino e ligando ali, de gente te ligando o dia todo que estourou cano, não sei o que, para você resolver, sendo que você não tinha nem responsabilidade em relação a isso. Mas eu acho que no momento que a gente colocou na ponta do lápis, né, por mais que seja assustador muitas das vezes a gente encarar de frente o problema, porque às vezes o problema ele é maior ou menor do que a gente imagina quando a gente coloca na ponta do lápis, né, mas naquele momento ali era maior do que a gente imaginava, né, quando a gente listou. Porém, quando a gente se depara com a realidade, a gente se depara também com o ter que agir, né? E aí, naquele momento ali, a gente uniu forças, entendeu qual que seria a estratégia pra gente sair daquilo ali. E eu acho que o aprendizado principal também que a gente tira daquele momento foi que, mesmo em meio ao problema, em meio à dificuldade, onde a gente não estava conseguindo produzir, a gente não ficou dando murro na ponta de faca. Não ficou tipo assim, não, vamos tentar focar na venda e, mãe, você tem que fazer acontecer aqui, vamos se virar igual você sempre fez, vai pra rua. Não, eu acho que a gente foi muito humilde, né, no quesito de olhar para o mercado e ver quem estava se destacando naquela época e de ter essa preocupação, né, porque esse insight foi muito da questão da Tainá também naquela época, de trazer esse insight para minha mãe de, cara, aqui não está sendo fértil, vamos dizer, né, aqui não tá, nesse momento não está prosperando, não está sendo fértil essa terra aqui está só sugando, vamos buscar uma outra terra para a gente poder fazer esse plantio. Eu acho que nesse momento, quando você vai para outra imobiliária, né, de destaque, a gente busca estar ao lado de um player que estava se destacando naquela época ali, né, que foi o pessoal da Arte Móveis ali, né, e tudo mais. E a gente é humilde ao ponto de você mandar mensagem para eles ali e tudo mais. Acho que esse momento foi um ponto de virada também, sim, porque não tem como a gente normalizar isso, né? Não são todas as pessoas que fazem isso, né? Sair da cadeira de dona, mandar mensagem para um dono de outra imobiliária, para ser um corretor dentro da imobiliária dele, né, isso aí eu acho que nesse ponto eu acho que a gente ganhou, foi como diz Tainá Depps, acho que foi um golaço nosso aí realmente pra gente sair do olho do furacão ali mesmo, né, poder olhar o problema de fora e resolver. E eles dois têm TDAH, tá, gente? Eu tava contando a história, eles me interromperam, mas enfim, só resumindo. É que ela gosta de falar também. Gente... O podcast é que se deixar só ela fala, a gente não mentir não. Ó, vocês estranham aqui não, tá? Que é mãe e filha que tá na mão, ó. Duas arianas e um leonino. Misericórdia. Mas em resumo, a gente foi pra outra imobiliária, o Lucas fazia parte de tráfego, de marketing, enfim, alinhava estratégias com a gente fazia ali. Minha mãe era atriz, tem alguém que é boa nisso, é ela é ótima. E outra coisa, na hora que ela ia pro atendimento, não tem ninguém, até hoje, gente, ó, vocês assistem, com certeza esse Oscar, atendimento é meu, gente. Não leva a mão não. E assim, na hora que ela ia pro atendimento, de fato, pra visita, que é um dos objetivos maiores que o corretor precisa ter, inclusive fica isso de dica, né? É quando você estiver conversando com o cliente, você precisa converter ele para levá-lo pra visita. Você precisa fazer essa conversão de etapas de atendimento. E quando ela ia pra visita, amor, era gol. Porque assim, se não fosse aquele imóvel, ela tinha na ponta da língua qualquer outro, porque ela sabia, estava por dentro do mercado. A gente acompanhava as outras pessoas, então a gente sabia das tendências. Eu deixava o resuminho pra ela, olha, esse cliente aqui tá querendo um apartamento até X, não sei o quê. Você lembra? O valor de condomínio é esse, o valor do apartamento é esse. Deixava a colinha lá e ela ia. Então assim, ela nunca teve problema de ser humilde, de tipo, pedir ajuda, de estar com a gente, de falar, cara, errei, deu merda, de, pô, falhei. De ouvir aqui, também, né? De ouvir. É claro que é isso, somos duas arianas, por vezes a gente se arranha também, não se iludam que não é, mas sempre, eu acho que eu não tinha visto antes, tô vendo essa arte, quando trabalhar com quem você ama é missão, eu acho que é isso, pra gente é uma missão, então a gente sempre senta e fala, cara, calma, vamos respirar, como que a gente vai resolver isso aqui, como que a gente vai olhar isso aqui, e dito e feito, e no primeiro ano a gente foi campeão de vendas da imobiliária. No segundo ano, e aí tem toda uma questão, né, gente? A gente recebeu um chamado de um pastor, enfim, você já deve ter contado essa história. E se não, na próxima você conte essa história por completa para as pessoas que ainda não conhecem. E aí a gente ficou mais um tempo ainda na outra imobiliária. Estávamos sendo campeões também. Sim. E aí foi no mês da minha formatura, de fato, também estava aí formando. Graças a Deus, a gente entendeu que talvez era o momento da gente seguir o nosso caminho e multiplicar. Foi exatamente essas palavras que precisávamos, né?
de multiplicar as bênçãos que Deus estava nos dando. E estamos aí, há 3 anos de RB. É isso. Eu fico, Pra honra e glória. algumas vezes eu fico parada imaginando como deve ser meus filhos. Confesso. Às vezes eu me pego sozinha pensando nisso. E eu ouço muito de vocês. E quando eu pensei em desistir, que vocês falaram assim, algumas vezes eu ouvi de vocês, não, mãe, você é muito boa. Em qual momento vocês acham que vocês pensaram assim, caramba, cara, a minha mãe é brava. Todo Ela dia. é muito... Todo dia, quando eu fosse assim, caraca, bicho, esse negócio tem que ter estômago, tá? Eu falo, meu Deus, como a minha mãe faz isso há 20 anos? Ela é braba. Todo dia, gente, eu penso assim. E você, Lucas, fala aí. Eu acho que a minha ficha ela foi caindo aos poucos ao longo dos anos, né? Acho que eu demorei um pouco mais a virar a chavinha de dar uma amadurecida, mas acho que quando eu virei a chavinha, assim, que eu realmente enxerguei todo o contexto, assim, de todos os anos que a gente viveu ali, eu desde criança, acho que quando eu lembro dos altos e baixos, né? E eu falo sempre isso, né? Toda vez que alguém me pergunta, eu conto essa história. Você quando do carro? Do carro, né? Que pra mim foi muito marcante, né? Eu tinha uns 12, 13 anos ali, mais ou menos. Foi nesse ano aí, mais ou menos 2012, 2013 ali. Tinha acabado de lançar, né? Aquele Cruze LTZ completo, top. Minha mãe tinha feito umas vendas boas lá, deve ter botado a grana no bolso. Pum! Lançou na época, né? Um Cruze LTZ 0, banco de couro, creme, lindo, carro lindo, perfeito. Eu me lembro de meses depois... Eu me achava mãe... rica da escola. Aí, ó. Tá naquele ir pra Disney, queria ir pra não sei aonde, estudar em Marisa. Falei, calma. E eu lembro de meses depois, tava lá na casa do meu pai, né? Lá em Coqueiral, minha mãe foi me buscar. Eu lembro que minha mãe chegou num Fiat Uno vermelho. Um banco duro. Eu lembro de eu olhar assim, minha mãe, eu não nem reconheci, eu tava na quadra jogando bola. Ela foi me buscar na quadra, buzinando pra mim, assim, eu nem olhando, então assim, não é comigo não, que esse carro tá buzinando. Quando eu olhei, era minha mãe dentro do carro. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi, né, mãe, cadê nosso carro? Cadê o carro? Aí falou, eu assim, depois naquela época eu não entendia tanto, né, assim, essas coisas, mas hoje em dia, quando eu olho assim, cara, porque... Eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje, como eu tô nessa jornada profissional também nesses últimos anos, uma das coisas mais difíceis, antes da gente começar, a gente acha que o mais difícil é começar. Mas depois que a gente começa, quando a gente começa a ter dificuldade, você começa a parar, ou você tem esses altos e baixos como você teve vários ali, acho que o mais difícil é realmente você continuar. Porque você começar a tentar fazer algo dar certo, essa coisa, vai dar certo, beleza, deu certo, deu errado, a opção mais fácil ali é desistir e tentar fazer uma outra coisa. Agora, você continuar apostando e insistindo naquilo ali que você cometeu um erro ou que não deu certo, várias e várias vezes como você fez, eu acho que quando eu paro pra enxergar isso nesses últimos anos, é de fato onde eu vejo, caraca, ela realmente é diferenciada. Porque é de uma força, é de uma coragem, né? De uma insistência realmente aí pra poder fazer dar certo dessa forma, que não é pra qualquer pessoa, né? Realmente são pessoas ali diferenciadas, igual você falou, você tinha seus motivos, você tinha seu propósito ali pra cumprir, mas eu acredito que vai muito além disso também, sabe? Acho que desde o começo ali, desde quando você falou... Cara, eu acredito também que algumas pessoas já nascem assim, acho que você já nasceu, pelas histórias que você conta pra gente desde quando a gente era criança, acho que já nasceu diferente, né? Porque acho que desde nova ali, com 2 crianças nas costas, vamos dizer assim, igual você tinha, você ter arriscado pro ramo da corretagem... Falta um lencinho. Você ter arriscado pro ramo da corretagem, um ramo que naquela época ali, como você fala, né, que você teve ali como avô, na questão às vezes dele desacreditar um pouco, que não era por maldade, mas era um ramo ali que era igual a advocacia. Hoje em dia é mais fácil, né? Hoje em dia cria um perfil no Instagram, faz um videozinho bonito, contrata um videomaker, você tá no mesmo nível de material que todo mundo, mas naquela época não, né? Não conhecia ninguém, não tinha um network ali que tinham pessoas que iam comprar nada, realmente ali do 000, com 2 pivetes nas costas. É muita coragem ali, realmente. E eu acredito que é isso. Quando a gente dá o primeiro passo, Deus faz o resto. Eu acredito que assim foi. E assim é até hoje. Vou perguntar pra Tainá, porque talvez... Você acha que nessa nossa jornada, qual foi o momento mais difícil? Mais difícil? Nós vivemos bastante. É até difícil. Até hoje, na vida, mas assim, um momento... Pode ser talvez que eu tenha contado pra vocês, que tenha sido mais difícil, mas o momento mais difícil, você acha que nós vivemos juntas, assim? Cara, eu acho que juntas, de fato, talvez foi aquele momento que a gente decidiu dar o passo pra trás.
Porque eu lembro que a gente tinha secretária na época, minha amiga Bárbara. Gente, eu lembro que a gente sofreu horrores, porque a gente precisava desligar a Bárbara, porque a gente não tinha dinheiro pra continuar pagando a Bárbara. E eu ia ter que assumir a imobiliária, a gente ia ter que trabalhar em outro, porque era muito medo do novo. A gente, na nossa cabeça, é o que eu falo, talvez a mentalidade de escassez, medo de tipo, cara, a gente já não tá tendo nada, imagina a gente ter que dividir, sabe? E querendo ou não, isso passa na cabeça de todo mundo, eu sei que passa na cabeça de um monte de gente. E, cara, a gente mesmo pensando isso, mesmo com essas inseguranças, mesmo com esses medos, a gente foi. Então, eu acho que, assim, foi um dos momentos mais difíceis, porque parece muito pior do que melhor você tomar uma decisão dessa. É tipo, como eu vou estar deixando de ser dono? Como que eu vou dividir o que eu ganho? Como, sabe? E pelo contrário, foi exatamente o contrário. A gente passou a multiplicar. Cara, graças a Deus, hoje a gente tem aí uma equipe que, sei lá, no mínimo 5 vezes o que a gente tinha naquela época, se não mais, né? Nossa. Então, assim, eu acho que um dos momentos mais difíceis foi esse, porque foi assim, cara, o que a gente vai fazer da nossa vida? Eu acho que era isso. E não tinha tempo pra ficar pensando, pra decidir. Era tipo assim, cara, já não dá mais. Ou a gente vai agora, ou não sei. E teve uma coisa que foi marcante pra mim, pra sempre. Eu lembro que eu falei, Tainá, eu não faço nem 5, nem 10. Como que você acha que eu vou fazer 30? Impossível, não tem como. Olha o que vocês estão querendo de mim. E você olhou pra mim e disse, eu falei, a vida inteira eu tentei isso. Você me disse, você tentou sozinha. Agora a senhora tente. Dito e feito. E isso foi muito marcante. A senhora tentou sozinha, agora a senhora não tá sozinha mais. Oh, meu Deus, podcast de choro. E aquilo me deu um ânimo tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo quando eu sentei naquela baia de novo, é como se eu tivesse andado pra trás, porque às vezes as pessoas, essa sensação, eu fazia por vocês, sabe? Sabe o que eu lembro? Que na sua baia, onde você ficava lá, tinha um porta-retrato com a nossa foto. Ela mandava fotinho pra gente. Mandava fotinho do convento. Eram várias baias. Tinha um monte de corretor maravilhoso. Que saudade, encontro. Nós somos amigos. E pra voltar pra aquela baia, eu botei o meu porquê que eu tava ali todos os dias, sabe? E todos os dias quando eu sentava naquela baia, eu sabia por que eu tava recomeçando. E eu tinha certeza. E agora, como eu e a Tainá, a gente fala muito, Lucas. E nisso tudo, você acha que foi por acaso que isso tudo aconteceu assim? Você acredita no acaso? Porque se a gente olhar, foi muito pouco tempo que o jogo virou muito. Sim. Muito pouco tempo que o jogo é outro hoje. Viu, gente, que ela foda? Pouco tempo, 17 anos que ela tava fazendo isso. Eu sei, mas que o jogo virou. E só completando esse negócio que elas estão falando aí, acho que a gente ficou até agoniado um pouco, acho que as coisas que tinha baia lá, que na imobiliária a gente fez até estação de trabalho, né? Colocamos bem baia, ó. Não, vamos deixar tudo aberto, porque as mesmas não bota baia, não. Vou deixar aberto pra ficar até um clima mais tranquilo. Mas, assim, quando vocês estavam falando aí, eu tava até refletindo aqui. Hoje em dia eu tenho um pensamento bem diferente em relação a isso, né? Acho que quando a gente ora pedindo... Esses dias eu escutei uma frase que ela falava bem assim. Ao invés de orar, né? Pedir a Deus ali por tempos mais fáceis, né? Por desafios mais leves. Ore por pernas mais fortes. Por costas mais fortes. Por fortalecer. Para aguentar mais, né? Não é... quero menos, que seja menos pesado. Não, eu quero me tornar mais forte para suportar mais. E quando a gente olha esses últimos anos aí, acho que quando a gente fala que virou muito rápido, eu acho que acredito que seja muito por conta disso. Acho que foram muitos anos se fortalecendo em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio às crises ali, porque, cara, se a gente for olhar nos últimos 20 anos, quantas pessoas que conseguiram suportar todo esse processo? Quantas pessoas que tinham imobiliárias que fecharam? Quantas pessoas que eram corretores de imóveis que fecharam? Né? Porque é muito difícil se reinventar, assim, um tanto de vezes que você foi se reinventando no mercado ali também. Porque se a gente for falar ali, vamos ser sinceros, eu e Tainá chegamos ali trazendo mais essa parte nossa ali, desse know-how nosso com tecnologia, etc., nos últimos 5 anos, vamos dizer assim. Mas até então ali, os 15 anos que estava trilhando sozinho, fazendo acontecer, era você.
E mesmo naquela época você já era diferente, né? Quando você ali meio a crise, quebrada, ia fazer ali uma sessão de coaching lá, igual você foi naquela época com a Ju. Então você já era à frente, você não ficava ali parado esperando acontecer as coisas. Sim. Né? Investiu ali na época, identidade visual, site, fez um puto de investimento mesmo sem poder, sabe? Aquela época você não tinha ainda eu pra chegar pra você e falar, não, vamos aqui renovar a identidade visual. Mas você já enxergava isso, visualizava, sabe? E tinha coragem realmente de dar esses passos de fé e poder, cara, preciso fazer alguma coisa acontecer. E eu enxergo dessa forma, eu acho que quando a gente pede a Deus, né, tudo mais aí por coragem, por sabedoria, essas coisas, acho que ele tem essa forma de nos ensinar, né, com os problemas, com os desafios que só nos fortalece. Acho que se hoje a gente consegue estar à frente ali, né, de 17 corretores dentro da equipe, fazendo acontecer, as coisas não são perfeitas, a gente tem os desafios, tem os problemas, porém hoje a gente tem uma carga para poder suportar isso muito maior do que se fosse do dia para a noite, a gente abrisse essa imobiliária e tivesse quantidade de corretores, a gente não daria conta, porque a gente, como líderes, o que a gente faz? A gente, cara, absorve os problemas, concentra eles pra gente poder resolver. Nós somos solucionadores de problemas, né? Então, se hoje a gente tem essa capacidade de resolver esses problemas como a gente tem, é por conta que a gente já passou por muita coisa também. Isso vai dando um laço pra gente. Assim como que a gente passa hoje, é o que tá preparando a gente pra poder ir pro próximo nível. Como era para 2 crianças ser filhos de uma mãe tão ausente? Porque eu falo sempre sobre isso. A corretagem foi algo que eu caí de paraquedas, porque eu via todo mundo ganhando dinheiro, então eu achei que era muito fácil, né? Eu achava que era muito fácil. Só que a corretagem, ela me exigia mais, porque hoje é online, de casa você pega um lead, se você estiver na praia com seus filhos, você consegue responder um cliente. E quando eu comecei, na nossa época, era no telefone, então eu tinha que estar dentro do escritório. E como, já que nós estamos aqui falando muitas coisas, nós trabalhamos muito com a verdade, qual é a lembrança que vocês têm na infância da mãe de vocês? Cara, você era tão legal e eu te admirava tanto que eu confesso que eu não me lembro de tipo, nossa, minha mãe é ausente. Não existe essa lembrança. Nem no McDonald's? Essa falta pra mim. Talvez eu me lembre dos fatos de situações específicas assim. De tipo, a minha mãe prometia que ia levar a gente no McDonald's. Eu sempre fui pra frente. Chata, a verdade é essa. Não, talvez disciplinada sempre. E aí ela falava que ia levar tal dia, ficava contando os dias. Quando chegava o dia, parecia algum cliente pra ela atender. E aí ela tinha que chegar pra gente e falar que não ia rolar um McDonald's naquele dia. Pra quê, gente? Pensa uma menina pirracenta. Por isso que você nasceu no dia da mentira. Você é mentirosa. Você falou que ia levar a gente e você não vai. Porque crianças, às vezes, eles também... A gente não entendia que, né? Enfim. Só que hoje também, quando a gente cresce, a gente pensa, cara, imagina também o quanto devia ser ainda mais difícil pra ela. Porque já era difícil, talvez, ter o dinheiro pra poucas vezes poder, na cabeça dela, suprir a gente com o McDonald's, com uma situação X ou Y. Eu tenho memórias muito legais quando a gente ia pro shopping, que ela deixava a gente com o cartão da Playlandia. Na época era Playlandia que chamava. Mas eu botava um pouquinho de dinheiro. Botava um dinheirinho pra gente, deixava a gente com o cartãozinho da Playlandia. E R$25 era muito dinheiro naquela época. Dá pra ir 10 brinquedos, era R$2,50. E aí a gente ensaiava também que quando acabasse tinha que sentar num banco específico lá do meio da Playlandia colorido, que era o ponto de encontro. Que enquanto isso ela ia fazer outras coisas no shopping. Teve um dia, inclusive, que o Lucas se perdeu. Não, um dia. Perdeu não, né? Ele quis ir atrás da minha mãe. Ele quis ir atrás da minha mãe. Gente, eu era medroso. Aí a gente ia lá, a Tainá tinha os créditos dela, eu tinha os meus. Eu brincava muito rápido nos brinquedos, eu não sei o que eu arrumava. A Tainá ainda ficava com os créditos dela lá. E aí eu ia atrás dela pra tentar fazer ela pagar uns brinquedos pra mim, depois acabava o meu. Aí ela fingia que deixava eu brincar com alguns brinquedos, mas não deixava não. E aí depois a minha mãe falava, quando acabar o dinheiro de vocês sentam aqui nesse banquinho aqui, eu vou ali nas lojas ali resolver umas coisas e eu volto aqui pra encontrar vocês pra gente poder comer, fazer alguma coisa. Só que eu sempre fui muito agoniado, eu sempre fui muito imperativo, eu não aguentava ficar naquele banquinho esperando não. Ficava com medo, já queria ir atrás da minha mãe, ou pra pedir mais dinheiro. E aí teve um dia que foi isso aí, eu fui atrás da minha mãe pelo shopping. Quando eu olhei, cadê o Lucas? Vai eu atrás do Lucas. Nós entramos na loja, o Lucas tá chorando, gritando dentro da loja. Mãe! Eu conheci o choro dele de longe. Mãe! E eu, uma mãe muito mansa, falei, oi filhinho, fala. Eu não mandei vocês ficarem me esperando. Não tem um ponto de encontro.
gente, era terrível. Eu era terrível, gente. Mas o Lucas era muito levado, gente. Tentado. Eu lembro um dia da... Vocês estão vendo que ele se sacode aí? Vocês percebem? Parado. Que aqui Ele no não fica podcast parado ele aqui, não olha assim, fica. Ó. Eu lembro um dia até hoje que a gente tava ali naquela quadrilha ali daquela igreja da Bom Pastor. Nossa, você sumiu no meio da quadrilha Essa lá é no palco. boa, gente. Cara, eu era muito bagunceiro ali. Essa quadrilha da igreja, eu não sei como, cara. Eu tava brincando, pegando fogo, com certeza, imperativo. Cara, não sei o que arrumou. Eu não tava encontrando minha mãe mais naquele multidão de gente. Eu achei que minha mãe tinha ido embora. Eu falei, pronto, me largou pra trás. Não tá aqui, porque tinha muita gente. Realmente tava muito cheio. Só, cara, era só dar uma rodadinha, mas aí com certeza eu ia achar. Me desesperei, fui lá no palco. Tava tendo um show, gente. Era um palco lá, tinha gente em cima do palco, uns cantores cantando. Eu fui lá do ladinho do palco chorando, falando pro pessoal lá que eu tinha me perdido, cara. Aí tá lá, né? Qual que é o seu nome? Lucas, não sei o que. Qual é o nome da sua mãe? Nós vamos anunciar aqui. Rosângela Barcelos. Rosângela Barcelos. Daqui a pouco tá lá. Rosângela Barcelos. Seu filho Lucas tá chorando aqui do lado do palco, aqui, perdido. Eu lembro que minha mãe foi quietinha. Minha mãe não falou, eu tô aqui não. Né, mãe? Foi quietinha. Quando ela chegou lá do lado do palco, ela já chegou aqui, ó. Já deu logo um belisco. Menino, você lá de certeza. E falou bem assim, quando você sumir, você não me anuncia, não. Você nunca mais faz isso, olha a vergonha que você tá fazendo no passado. Da próxima vez que você sumir, você não me anuncia, você fica perdido. Viu? Nunca mais me perdi. Eu preciso falar sobre isso, sobre a maternidade. Hoje as mães estão muito boazinhas, permissivas demais. Para criar essa duplinha aqui, foram alguns beliscões, algumas... Eu sempre fui... Eles dizem que eu sou uma mãe general. Dizem não. Dizem não. E agora vamos falar um pouquinho sobre trabalharmos juntos. Família, os três juntos. Porque o pessoal deve olhar, né? Deve pensar que coisa mais linda. É o que a gente mais ouve, né? Gente, que lindo. É lindo. Eles trabalham. É lindo. Mas é só lindo ou também tem umas... Não, é lindo, dá trabalho, a gente se arranha, resolve. Vira e mexe, um tem que ser o intermediador da relação com o outro, arranha ali, aí um tem que sentar calma, aí depois é o outro. Tem os prós e contras, né? Acho que quando a gente trabalha juntos, igual nós três, que não a gente passa ali o dia inteiro juntos, acho que tem uns contras ali que vamos dizer, às vezes a gente acaba perdendo um pouco do que é normal também, né? Mas perdendo um pouco daquele contato familiar mesmo, de se encontrar no final do dia, ou isso por conta da gente permitir também, né? Que a gente consegue também equilibrar isso, mas aquele almoço ali no domingo, sabe? Todo mundo se reunir, porque a gente passa tanto tempo junto durante a semana, que eu acho que quando chega a noite ou final de semana, verdade, cada um quer fazer as coisas também, tipo assim, dá um respiro, porque querendo ou não, a rotina, né, dentro do escritório, ela é puxada, né? Tem uns problemas, então é normal a gente como líderes ali ter esse momento de discutir, de ter ideias contrárias, de ter cobranças um com o outro. Então, isso querendo ou não, a gente precisa ter muito essa clareza, essa inteligência e de dividir, né? Essas coisas, né? O que acontece ali dentro, a gente é como líderes, lógico, a gente nunca deixa de ser família igual a gente é ali dentro, mas é não levar para casa também o que a gente passa ali dentro. Né? O estresse, as dores de cabeça, que tem, gente. Liderança, seja qual for o negócio, parente ou não. Não se engane que só porque às vezes a gente é família, as coisas são mais leves, a gente discute as coisas mais fáceis. Pelo contrário, às vezes é até um pouco mais complicado pelo fato da gente ser família e de não poder, às vezes, cobrar tanto da forma que a gente deveria cobrar e tudo mais. Só que isso aí a gente vai ajustando e vai aprendendo sempre também, né? Mas eu acho que tem muito mais prós ali, realmente, do que contra. É isso, Tainá, que você acha? Vocês amam o que fazem? Sim. Eu acho que a gente aprende a amar. Vocês se imaginam hoje fazendo outra coisa? Todo dia eu acho que as pessoas se imaginam fazendo várias coisas, mas... E talvez eu acho que... Eu gosto muito dessa fala, porque eu acho, inclusive, que a gente às vezes romantiza muito a vida, ou fica frustrado querendo sempre outra coisa. E às vezes você aprender a amar aquilo que você tem ou que você faz, vai ser uma das coisas mais saudáveis que você pode fazer por si. Cara, se hoje é essa que é a realidade que você tá, aprenda a amar aquilo que você faz. Porque senão todos os dias você vai estar fazendo amargurado aquilo que você faz. A gente sempre se imagina, obviamente, precisa crescendo, fazendo outras coisas, mas amar daquele nível, aquele degrau que a gente tá, é uma das coisas mais humanas que a gente pode fazer por nós mesmos, porque senão a gente vai ser frustrado, você não vai acordar animado pra fazer, você não vai acordar empolgado pra trabalhar, porque você vai estar só frustrado pensando, cara, não é isso que eu queria estar fazendo, pô, não é aqui que eu queria estar, pô, não é... Cara, é o que você tem, pô, aprende a gostar daquilo. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gosta pra ter momentos que a gente gosta.
Com certeza é maneiro viajar, é muito bom. Quando eu tô lá na neve esquiando, eu penso, cara, é isso, é feito de várias coisas que a gente não gosta de fazer, somadas com algumas que a gente gosta de fazer. Só que são coisas chatas que também fazem a gente ter resultado. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a amar aquilo que a gente tem de oportunidade para depois a gente poder ir para outra coisa, outro nível, próximo passo. E você, Lucas Depes? Como era ter uma mãe tão brava. E esse me deu trabalho, gente. Esse era levado. Meu Deus do céu. Era difícil, né? Que eu também não facilitava. Também ali, nossa, era muito tentado. Escola, toda semana praticamente minha mãe era chamada. Mas nunca por acaso, né? Dava motivo pra caramba, era barteiro. Mas, eu fofocava ele pra minha mãe. Eu passava... Cara, a gente estudava na mesma escola, eu e a Tainá. E aí, olha que doideira, né? A gente era... Não dava pra ela ver quando eu saí de sala, o professor botava pra fora de sala. Mas era um corredor e É a lei da atração, a lei da atração. Eu não sei por que também que aquela escola não tinha uma secretaria, uma sala. Mas a sala da coordenadora era literalmente no meio do corredor, aberto. Ela tinha uma mesa e um puff que ficava no meio do corredor. E pra ir pro banheiro na escola na época, você saía, passava no corredor, passava em frente, essa mesa dela, e ia pro banheiro. Todas as vezes parecia que alguém avisava ela, não era possível, cara. Todas as vezes que eu saía de sala, que eu tava lá sentadinho na secretaria, eu lembro que eu já ficava olhando no corredor, porque eu pensava que se a Tainá embicar ali no corredor, eu vou pro banheiro. Algumas vezes eu já fiz isso. Olha, eu nem sabia. Mas na maioria das vezes não dava certo, porque a tia da secretaria não deixava eu ir pro banheiro, porque ela já sabia que se Tainá visse era melhor. E aí eu via a Tainá vindo ali no corredorzinho, eu já abaixava a cabeça aqui, ó. Eu lembro de ter cenas ali, Tainá também muito nova, né? Tainá já vinha no corredor mesmo assim, ó. Que isso, Lucas? Esse assim. sinal aí. Tipo assim, tá ferrado. Eu não ensinei eles, não. Se eu tivesse visto criança, Tá na era fase. beliscão. Ei, mais nova, de garota ali, né? E aí depois, nossa Era tipo assim, senhora, tá me chantageava. ferrado com- Não, me chantageava. Tá lá, não conta pra minha mãe, não. Tá bom, você vai lavar uma, você vai de louça pra mim. Que era a função dela lavar a louça. Lavava 2 dias, ele falava, não aguento mais não, pode contar. Vocês lembram quando nós fomos trabalhar dentro de casa? Claro que eu lembro, na pandemia. Como se fosse hoje. Nós fomos trabalhar num quarto. Eu e o Tainá tivemos que começar a dormir junto. Botou as 2 caminhas lá. Eu tinha... Trouxemos uma mesa do escritório lá pro quarto de onde era o quarto do Lucas. Não, mas antes de Fiquei com dó de trabalhar. mandar as meninas embora. Antes de trabalhar dentro de casa, foi só diminuindo, Quantas né? imobiliárias nós já passamos, gente? Nossa. Mas se for botar na ponta do lápis, umas 6. Umas 7? 6, 7. Porque eu lembro que aquela época saiu ali de onde era da Algumus, foi pra Rua Goiânia ali, pra Principal, onde que tem Invicto ali, aqueles lojas ali da Ju. Lojão, aí você botou um lojão ali naquela época, fez um investimento. Ali foi tipo quando eu comprei o Cruiser. Foi um investimento. Mas dali eu também saí dali do Cruiser pro Fit 1 de novo. Eu fui pra outra salinha pequenininha. Ali, frente à porteira, né? Que não tinha nem lugar pro filtro, o banheiro era lá em frente à cima. porteira. Depois subimos. Depois a gente subiu pra aquele prédio ali do lado da porteira, aquele prédiozinho comercial. Nossa, que luta pra fazer aquela mudança daquelas escadaiadas. Depois voltamos. Voltamos pra lojinha, né? E aí foi quando a gente foi pra dentro de casa. Não, nós fomos pro centro de Vila Velha, eu acho. Não, da salinha nós fomos pra dentro de casa. Aí depois de dentro de casa que a gente foi lá pro centro de Vila Velha. Aí do centro de Vila Velha foi quando a gente fechou e... Vocês, Verdade. vocês conseguem... Não, do centro de Vila Velha a gente abriu lá no The Point. No The Point? Depois Não. Do centro de Vila Velha eu fui pra Arte Móveis. Sim, e a gente abriu a nossa no The Point, que foi com o aluguel. Só uma salinha. É verdade. Vocês têm a dimensão da força, diferença de como vocês são referências no que fazem. Tainá, eu costumo dizer que talvez Rosângela Barcelos Imóveis deveria se chamar Tainá Depes várias vezes. Lucas, vocês conseguem entender, sem diminuir nenhum tipo de profissional, tem hoje vários prestadores de serviço, mas como vocês são vistos com excelência, acima da média desse mercado hoje? Vocês conseguem... Porque é fácil vocês falarem da mãe de vocês, mas vocês entendem o quanto a mãe de vocês talvez só conseguiu chegar aqui depois que ela tinha vocês junto.
Acho que tudo é uma troca, né? Eu acho que também pra gente ter chegado ao ponto de poder desenvolver, pra poder ajudar você, de certa forma, a dar impulsionada como a gente tem feito nos últimos anos, só foi possível através da experiência que a gente pôde absorver com você, né? Porque eu acho que, como eu falei uma vez numa palestra há um tempo atrás, acho que tem 2 formas de a gente evoluir muito na vida, né? Uma das formas é vivendo, isso aí não tem jeito, só a gente consegue fazer por nós mesmos. Mas se a gente for inteligente o suficiente a um ponto de a gente poder aprender e absorver com a jornada dos outros, com os erros dos outros, com os altos e baixos do outro, acho que isso é muito valioso. Eu acho que se a gente teve uma coisa muito valiosa nesses últimos anos, foi ter esse privilégio de poder viver esses bastidores com você. Porque, beleza, quando a gente pega um livro pra ler, ele tem 20, 30, 50 anos da vida da pessoa naquele livro. A gente consegue absorver algumas coisas de experiência daquele livro. Mas eu acho que como eu e Tainá, a gente viveu literalmente ali do seu lado, dentro da sua casa o dia inteiro. Então a gente conviveu todos os problemas, todas as coisas boas, todos os altos e baixos. Eu acho que indiretamente a gente traz essa experiência pra gente também, mesmo não sendo a gente vivendo na pele, acho que a gente consegue absorver toda essa experiência e aprender com todos esses erros que você cometeu também. Porque, cara, não tem jeito, é errando que a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo, refletindo sobre aquele erro, igual você sempre fazia. Então, acho que se a gente chegou a um ponto também de desenvolver, foi porque a gente enxergou tudo isso que você fazia, a gente enxergou ali em dado momento, eu principalmente com a área do digital, quando eu comecei ali também, eu enxerguei o que você fazia, o que talvez não estava funcionando mais e o que era a nova tendência. Então acho que foi onde a gente uniu esses 3 pontos e aí foi onde eu tenho esse do digital, ela já tem experiência dela, sendo que ela é boa, eu sendo que eu posso contribuir, Tainá veio com a parte ali também de ajudar você em todo esse bastidor, esse background, e quando a gente se juntou os 3 nessa mesma linha, foi onde a gente explodiu. Mas, de fato, eu só pude desenvolver por esse lado por conta da experiência que você sempre trouxe ali pra gente. Assim como a Tainá também ali, por conta dessa experiência que... Cara, eu acho que é isso. Eu acho que sua régua de mulher sempre foi muito alta. Então, acho que naturalmente eu cresci vendo uma grande mulher. E quando eu pensava que você tava aqui, já tava alto, você ia pra cá. Então, eu tinha que fazer mais, e você mais, e você mais. E até hoje, olha isso. Talvez quantas pessoas teriam coragem de iniciar mais um projeto desse, porque toda vez que a gente faz uma coisa que é nova, que é de coragem, enfim, prego que se destaca é martelado por várias vezes, em várias coisas que a gente pegou pra fazer, fomos martelados. E mesmo assim, talvez uma das suas maiores qualidades seja, cara, não importa o que digam, não importa o que estejam falando, eu continuo corajosa, eu continuo fazendo, eu continuo progredindo e eu continuo sendo eu. A autenticidade, sem dúvida, é uma das suas características principais, mais fortes. Então, enfim, com relação ao mercado, assim, cara, não sei, eu acho que a gente faz tanto o que é o nosso papel, o nosso trabalho, que pra gente, tipo assim, cara, é a nossa obrigação como ser humano. Então, eu acho que a gente não consegue nem ter tanto tempo, assim, pra olhar, tipo assim, o que as pessoas acham, como que, sei lá, a gente é tão focado, cara, eu preciso ser melhor, eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo. E como a nossa linha, a nossa régua também, cara, a gente fala, cara, a nossa régua tá aqui, a gente precisa aumentar. Cara, a gente precisa aumentar, cara. Então, pra gente, é como se a gente sempre estivesse devendo. Sabe? A gente jogando contra a gente mesmo, sempre querendo superar o nosso melhor. Pra gente, Exato. a gente escolhe agir como a gente sempre estivesse devendo, porque se a gente sentar na medida do conforto, a gente já é 2 jovens acima da média, a gente vai deixar de ser acima da média. Então, assim, estamos acima da média, cara, vamos aumentar a nossa média pra gente entender que a gente tá referente a alguém, a gente tá abaixo. Precisamos buscar. Pô, batemos isso aqui, olha, vamos buscar. Então, eu acho que, sem dúvidas, isso faz a gente estar em constante desenvolvimento e evolução. Sim. Eu acho que o reflexo disso é, igual você estava falando, né? Se a gente for olhar nos últimos 3 anos, né? Em 3 anos somente de imobiliária, a gente teve um crescimento aí de, no mínimo, 3 vezes e meia, né? Dos nossos resultados, né? O que era a nossa meta quando a gente começou, comparado ao que é hoje, o que a gente faz, a gente teve um crescimento aí absurdo. Os custos também, tá, gente? É isso. Uma coisa que eu gosto, que eu aprendi, né? É que, cara, não tem jeito, né? O sucesso, o tamanho do sucesso que a gente tem, o tamanho dos resultados que a gente tem, é o tamanho da pressão que a gente suporta, né? Então, se a gente quer ter resultados melhores, a gente quer crescer, você vai ter que ter mais pressão. O que é mais pressão? Ter um custo maior, ter uma estrutura maior. E é o que a gente faz lá. Ter mais gente pra lidar, ter mais gente pra lidar, ter mais estudar, né? Vocês vão pra São Paulo, se aperfeiçoa e... Não, e é isso que a Tainá falou, né? Sempre é não se acomodar. Mesmo ali, a gente estando nos momentos ali, vamos dizer, estamos bem, estamos batendo a meta, estamos tranquilo. Podia ficar quietinho, fazendo as coisas, mas do nada a gente vai lá, mete um investimento, vai pra São Paulo,
Febracis, não sei o que, isso, aquilo, mentor. Isso vai trazendo acessos pra gente, né? Que esquece. E com certeza traz muito resultado quando a gente aplica dentro do negócio, porque eleva o nosso nível, né? Acho que uma coisa que a gente aprendeu muito lá em São Paulo é que, cara, o CNPJ ele é reflexo do CPF. Não tem como a nossa empresa crescer sem que a gente cresça. Então, se a gente já tá, se a empresa está no nível foda, é porque a gente está no nível foda. Se a gente quer que essa empresa cresça, a gente tem que crescer primeiro a gente. Primeiro a nossa cabeça, primeiro a nossa mentalidade, a gente tem que buscar o conhecimento para fazer a empresa crescer. Porque se a empresa chegou onde ela está hoje, foi porque a gente se capacitou ali e fez isso acontecer. Só que para ela chegar num próximo passo agora, não tem como a gente com a cabeça que a gente está hoje. Senão ela já estaria nesse nível. Então a gente precisa conhecer coisas diferentes, aprender coisas diferentes para poder fazer chegar. E só para falar um pouquinho aqui também, porque a gente sempre gosta de trabalhar com a sinceridade aqui, com a realidade. Uma coisa que a gente fala sobre mamãe também, e ressaltando a parte de coragem dela e essa energia de fazer acontecer. Gente, esse podcast aqui, a gente já conversava sobre isso aqui há mais de um ano para fazer esse podcast dela. Muito. Porém, eu sou muito perfeccionista, planejador. Tainá também ali. Às vezes a gente nunca teve esse time de parar nós três, vamos tirar do papel. Não. A gente, uma época, chegou a orçar estúdio, tudo, não saiu do papel. Do nada, né? Semana passada, semana retrasada. Agora Agora tem RB, Ela e Yasmin. Pegou e fez. Do nada, gente. 2 dias foi literalmente, já pegamos o estúdio lá, fechamos uma parceria daqui 2 dias, hein? O convidado já é tal, nós vamos fazer lá a gravação, ajuda com isso. Eu falei, quê? Não, me ajuda a escolher um nome, definir um nome pro podcast. Eu falei, assim, daqui 2 dias já vai a gravação. E às vezes as coisas têm que acontecer assim, sem muito planejamento mesmo, vai botar o pé na frente, cara e coragem, e fazer acontecer. E aí, Primeiro coisa começa, linda. Depois melhora. Começa, melhora. E eu sempre digo que de uma forma que você faz uma coisa na vida é a mesma forma que você faz outra. Toda dureza, talvez que eu tenha passado, eu falei que eu estava contando para a RB que ontem eu tomei banho e eu chorei sozinha. Lembrando de quando eu comecei na jornada da corretagem, quanto era difícil, que eu perdi carro, os brinquedos de vocês eu tirando do porta-mala de um carro quando eu perdi tudo, da Tainá me chamando de mentirosa, que você mente, ela tremia porque era uma criança. Quando o oficial de justiça buscou meu carro, que ela me perguntou, mãe, cadê seu carro? E de repente está sendo convidada para um Oscar imobiliário, que com toda certeza do mundo nós já ganhamos o prêmio. E o maior Oscar que eu, Rosângela Barcelos, tenho na minha vida é de ser mãe de vocês. Nenhum prêmio mundial, nada, nenhum dinheiro, nenhuma estátua, nenhum troféu, nada do que eu tenha feito ou que eu possa construir patrimonialmente, financeiramente, eu nunca vou ter palavras para descrever o que é ser mãe de vocês. Hoje eu estava falando com uma pessoa com RB vindo para cá. Como existe um ser humano igual a você, Tainá? Que coração, que bondade, que humildade. Como pode existir alguém igual o Lucas, que tem o dom de me acalmar, simplesmente falando, oi minha rainha, benção mãe, você tá linda. Calma, calma, calma. Ei, De vez em quando, até inverte um pouco os papéis. É assim que você atende seu irmão, ele fala comigo, fala, Lucas, fala o que você quer. E talvez a corretagem tenha me ensinado sobre isso, sobre resiliência. Mas eu jamais imaginei que teria 2 filhos tão incríveis quanto vocês. E nunca existiria uma RB se não existisse vocês. Jamais, jamais. Mas eu sei que eu fui uma mãe dura. Uma mãe que às vezes eu falava, para de comer doce, Tainá. Você é tão linda, chega disso. Até hoje. Até hoje. Quando o Lucas perdeu o primeiro campeonato de natação, que ele ganhava todos, e que ele veio arrasado me abraçar. E o que eu te respondi? Viu? Você parou de treinar. Não tinha como você vencer. Eu achava que era o bom ainda, que eu ia ganhar fácil, porque eu sempre ganhei fácil. Porque eu ensinei pra vocês. Eu sempre mostrei pra vocês. Eu tinha fama de ser metida, porque eu queria dar vida de rico pra vocês, né? Mas vocês são muito bons. Muito, muito, muito bons. E Tainá, pros corretores de imóveis que vão estar assistindo isso aqui, que muitas vezes
Tem uma reunião de segunda-feira que a gente recebe... meu sonho era participar, meu sonho era isso, meu sonho era aquilo, meu sonho... Qual que é o segredo na corretagem hoje, assim? Qual é o simples segredo de um corretor? O que ele tem que aplicar? Ambos. Um traz o cliente, o outro faz uma outra parte total. O que vocês acham que é o segredo hoje do negócio? Cara, eu postei essa frase, acho que foi ontem de ontem. Eu acho que o segredo é o corretor ser uma pessoa que sabe conversar com gente. Putz! Eu vou até anotar, Sadan. Tem que saber conversar com gente. O que é isso? Eu preciso saber como eu atraio pessoas para elas quererem conversar comigo, como eu construo conversa, como eu construo diálogo, como eu construo narrativa, como eu consigo trazer uma pessoa do ponto A para o ponto B, como eu atraio a pessoa, tô aqui, tô num evento, como que eu preciso ser alguém que eu sei tudo bem, me apresentar, não ter, talvez, trabalhar a timidez, porque, cara, o mercado imobiliário é um jogo de quem consegue se relacionar. E se relacionar não tem a ver só com networking, dinheiro, enfim. Se relacionar a partir do momento que eu faço um vídeo que eu sou interessante para as pessoas, eu estou me relacionando com aquela pessoa. Eu estou aprendendo a conversar com gente, eu estou conversando com pessoas, as pessoas estão me ouvindo. O que é uma conversa? Eu preciso de ter um emissor e um receptor. O emissor sou eu que estou produzindo conteúdo, estou produzindo o vídeo do imóvel, estou produzindo uma coisa, sei lá, sobre documentos, sobre uma notícia da Caixa, enfim. E o receptor que é o cliente. O receptor cliente, ele pode às vezes ser o meu amigo, ele pode ser uma pessoa que nunca me viu, uma pessoa que eu nunca vi, que me acompanha. Então assim, eu preciso saber conversar com gente, e conversar com gente demanda paciência, demanda resiliência. Então assim, se eu pudesse dizer uma dica para os corretores cara, aprendam a conversar com gente, aprendam a construir relações interpessoais e com paciência, com resiliência, de modo que vocês sejam interessantes. Não sejam só interessados. Não seja aquela pessoa também que força intimidade. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de gente que tá forçando a gente. Ninguém gosta de gente que não tem paciência com a gente. A gente precisa ser humildes, honestos, calmos, mansos, tranquilos e inteligentes. E aí, Lucas Deps? É difícil, né? Falar eu acho que é isso. Eu acho que o primeiro ponto, né? Cara, a base de tudo, pessoas. Vendas são pessoas, né? Relações interpessoais, o Rotanel falou. Eu acho que um outro ponto, hoje, assim, que eu destaco como um principal ali para um corretor se destacar dentro do mercado hoje, e muita gente tem perdido isso, é a questão da autenticidade. Hoje as pessoas, elas têm olhado para as pessoas que estão em destaque, e tem que fazer isso mesmo, se inspirar no que as pessoas estão fazendo, mas as pessoas têm perdido a sua identidade, né? Às vezes quer construir um posicionamento igual o que a outra pessoa faz, e isso não se torna sustentável, porque não é a pessoa. Você não vai conseguir manter a mesma rotina, às vezes falar do mesmo jeito. Eu acho que a partir do momento que a gente entende quem nós somos, e isso não é papo de, então, mas eu não sei quem eu sou, na jornada você vai descobrindo. Mas eu acho que a partir do momento que você entende que, primeiro, você não vai agradar todo mundo, segundo, não vão ser todos os clientes que você vai atender, que vão ser fiéis a você, mesmo ele falando que gostou e que vai fazendo a proposta e depois some. É o jogo. Às vezes o cara não se conectou com você. Às vezes faz até o contrato. Às vezes faz até o contrato e desiste. Então, a partir do momento que você entende que o jogo ele é assim, e não é assim só pra você, as coisas ficam mais leves, sabe? Porque assim como tem momentos onde a gente também fica frustrado, quando a gente tá com uma negociação em contrato, já quase fechando, do nada, caiu 1, 2, 3 vendas, pra gente literalmente do nada, tem vendas que a gente faz, que às vezes esse cliente também tava com um contrato quase assinado com uma outra empresa, com outro corretor. Então, o jogo, ele é esse, né? O jogo, ele tá na mesa. Não tem como a gente achar que tudo é floreio, que as coisas são lindas, que as coisas são flores. Não são. É a realidade do jeito que ela tem que ser vista. A gente só se frustra daquela expectativa que a gente cria. Então, se, meu Deus, caiu a venda, não sei o que, lógico, é totalmente o lado psicológico. Vai abalar, a gente vai ficar triste. Tem que ficar. Por quê? É nesse momento que a gente tem que trazer o olhar pra gente também, né? Eu sempre falo isso. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe, que ela me ensinou quando eu estava começando no mercado digital, estava prestando serviço ali para algumas empresas, alguns negócios, e teve um dia que tinha um cliente que eu atendia já há alguns meses, cobrava ali cerca de uns R$500 na época, e eu lembro que esse cliente chegou para mim e falou, cara, a gente está tendo bons resultados e tudo mais, mas nós não vamos renovar a nossa parceria. E eu lembro que eu fui comentar isso com minha mãe e falar, fulano lá é muito doido. O que aconteceu, Luiz? Não, a gente estava tendo resultados bons, ele estava ganhando dinheiro, vendendo bem, não vai renovar não a parceria lá, não vai querer continuar não. Nossa, eu não entendo esse povo. Minha mãe virou pra mim e falou bem assim, e eu colocando o problema no outro. E minha mãe virou pra mim e falou bem assim, filho,
Seja bem sincero com você mesmo agora. Você acredita mesmo que se eles estivessem tendo resultados como você tá falando, eles teriam saído? Cara, aquilo ali na hora, pra mim, foi... Você tá levando mesmo a sério? Foi foi a primeira vez, assim, eu acho que de experiência que eu tenho de ter parado de culpar os outros na minha vida, a questão de autorresponsabilidade, de ter olhado pra si próprio. E ali naquele momento, aquilo ali me libertou de tantas coisas pro resto da minha vida e coisas que eu vivo até hoje, de uma forma assim que é absurdo, sabe? Realmente ali foi como se eu tivesse aqui no nível aqui e aquilo ali que você fez comigo foi o que eu precisava talvez pra ir para um próximo nível, dar o próximo passo. Porque a partir daquele momento eu parei de olhar pro outro, parei de colocar sempre a culpa no outro e comecei a olhar pra mim. E a partir daquele momento eu comecei a evoluir, tanto que meu crescimento naquela época, a partir daquele momento ele foi assim exponencial por conta disso. Por ter olhado pra mim e realmente falar, cara, não, eu tô vacilando, eu não tô tendo rotina, eu tô acordando tarde, eu não tô tendo disciplina. Todos os erros eles estão em mim, não tava tendo resultado, senão o cara não teria saído. Então quando a gente encara a realidade como ela tem que ser encarada, o jogo muda. Ah, caiu a venda. Cara, por que caiu a venda? Tem um motivo. Ah, às vezes ele se identificou mais com o outro corretor, às vezes você falhou em alguma coisa, pô, minha energia tava bacana. Eu atendi esse cliente com uma energia boa, porque nós não somos perfeitos. Não vão ser todos os atendimentos que a gente vai estar com a nossa energia lá em cima. Vão ter dias que a gente vai estar passando por problemas, a gente vai estar, cara, lá embaixo. E aí a gente tem a humildade de reconhecer, cara, pô, esse cliente não atendi ele com o meu 100%. E se algum dia isso acontecer, você perceber, fala com o cliente. Cara, então olha, não estava 100%, tá? Se a gente puder algum outro imóvel, alguma outra coisa, tenta conduzir de uma outra forma ali, talvez, sabe? Mas entenda também, caiu a venda, cara, tá tudo bem. Bola ainda tá no jogo, vamos pra próxima, bola pra frente, sabe? É isso que a gente lida, né, hoje lá com os 17 corretores que a gente tem na equipe, é literalmente essa mentalidade, né? A gente percebe muitas das vezes, a gente tem esse privilégio dentro da imobiliária hoje também de poder viver isso ali ao lado dos corretores, a gente percebe muito isso, né? De, às vezes, o corretor tá negociando, o quanto que isso mexe no psicológico, no emocional, o quanto que isso abala. E a gente tem esse privilégio de olhar de fora e enxergar como as coisas acontecem realmente. E de chegar ali, quanto que depois ali, às vezes, caiu uma venda. Cara, o corretor, ele demora a acelerar e o efeito colateral disso, ele é muito perigoso. Porque quando você tá numa negociação, você dá um all-in naquilo ali. Você tá 100%. Aí fica 1, 2, 3 semanas negociando. Cara, caiu a venda. Você ficou 3 semanas sem atender leads novos direitos. Você ficou 3 semanas sem fazer follow-up com seus leads que você tinha na sua base. E aí, literalmente, quando essa venda cai, você não perdeu só uma venda. Você perdeu diversas outras conduções que você podia estar fazendo e outras vendas que você podia estar fazendo. Você vai remar tudo do zero. Então, geralmente, esse momento depois da queda de que cai uma venda, ele é muito, cara, muito forte mesmo, porque você começa tudo do zero. Realmente ali. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre com a cabeça ali alinhada, e eu acho que é isso. Então, a autenticidade eu diria também que é sempre cuidar dessa mentalidade e realmente ali, cara, buscar sempre esse controle emocional, né? Essa inteligência emocional, porque eu acho que nesse mercado é uma das coisas principais, porque eu acho que a inteligência emocional, ela tá o pilar principal aqui, todo o resto, saber lidar com pessoas, ela tá embaixo, né? E esse mercado, eu acho que é muito isso, e é uma coisa que eu admirava muito em você também. Tainá, 0 a 10, qual é a nota que você dá pro seu time RB hoje? 11. Que time bacana, né? Isso que o Lucas falou sobre essa queda, esse momento difícil, eu acho que é nesse momento que ter as pessoas especiais aos nossos lados. Nós estamos falando aqui um tempão, isso não estava escrito aqui, estamos falando sobre mercado imobiliário, mas eu vou fazer uma pergunta, eu quero que ambos respondam sem estar no script. Eu vou começar pelo Lucas, porque senão a Tainá fala primeiro, né, Lucas? Quem é Rosângela Barcelos? Mãe, mulher, filha, fora dos bastidores, fora do que a gente posta. É claro que eu confesso que eu sou bem autêntica, se deixar eu posto tudo, né? Menos as tretas que vocês não deixam entrar, porque às vezes eu quero ser salvo. Mãe, isso não. Mas quem, Lucas? Quem, se você tivesse que escrever sua mãe, quem você escreveria? Eu diria algumas palavras. Autenticidade, coragem, força, guerreira, corajosa, insistente, inspiradora, referência. Cara, muitas. Mas acredito que a humildade, a energia é um ser que ilumina.
né? Só de estar perto ali, todos que têm esse privilégio de conviver, fala, né? Cliente, quando tem a oportunidade de comprar, né, imóvel com a gente, todos falam a mesma coisa, né? E se encantam pela mesma coisa, que é pela energia. E esse dia estava até refletindo sobre isso, né? Energia é uma coisa que as pessoas, elas percebem na gente só de olhar. Seja até pelo Instagram, as pessoas percebem a energia que a gente tá. E a energia é uma coisa que a gente não consegue negociar, a gente não consegue copiar, e é uma coisa autêntica nossa. E eu acredito, né, hoje que uma das suas maiores virtudes, além de tudo que você faz pela gente, assim, é de fato a tua energia. Você esqueceu de falar brava. E brava, né, gente? Brava muito, mas acho que essa energia sua é realmente o seu principal diferencial, assim. Tainá, a Ariana é igual a mim. Gente, difícil falar dela, porque eu tenho que falar bem, já que todo mundo fala que eu sou igual a ela. Você é muito melhor, Tainá. Muito mais mansa e inteligente. Cara, mãe, você simplesmente é uma das pessoas mais incríveis que existe na Terra. Porque ao mesmo tempo que você é a pessoa mais explosiva, você é a pessoa mais dócil, mais amável, do maior coração. Aquela pessoa que ao mesmo tempo tá querendo estrangular alguém, consegue olhar daqui a pouco pro outro lado e fala, cara, mas também, né, coitado, foi isso, coitada, isso e aquilo. Você, por vezes, vai lá, erra e tal, e a sua capacidade de melhorar, falar, cara, eu tô ensaiando como eu vou fazer aquilo ali pra consertar o que eu errei. Então, a sua humildade, a sua disposição de fazer acontecer, a sua garra por ter escolhido fazer o que precisava ser feito pra criar 2 filhos. Porque talvez o caminho mais fácil fosse você ter arrumado um emprego, CLT, e não que isso fosse errado, mas você escolheu, de fato, andar na contramão. Você é o que a maioria da média não é. Você alcançou o que a maioria da média não alcançou. Mas porque você teve coragem e estômago para fazer o que a maioria da média não fez. E por mais que você seja cansada, você por muitas vezes tenha que desistir, você não desistiu. Então você é um exemplo, você é referência, você era bravo quando você precisava ser, você era amável quando você precisava ser. Eu sei que você não estava, talvez, nas nossas danças da escola ou alguma coisa, não era porque você era uma mãe ruim, entende? É porque você nos amava tanto que você pensava até para eles estarem nessa dança da escola, eu preciso trabalhar para pagar essa escola. Então, assim, você de fato abriu mão de muitas coisas da sua vida por nós. De momentos, você é uma pessoa que você tá ali, você é um ombro amigo, você é daquela brigona, se alguém falar do outro, você não admite, você é uma pessoa que você defende as outras, elas estando presentes ou não, então você é uma pessoa leal. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem aprendido é a lealdade, a humildade, a fé. Você, não importa o que esteja acontecendo, por vezes até quando a gente tá, cara, o que vai acontecer, como que vai ser? Você sempre vem, Deus vai fazer, a gente vai fazer. E por mais cansada, sei lá, de quantos anos, se a gente estiver preocupado, você fala, cara, a mamãe vai dar um jeito. E é incrível como você sempre dá um jeito. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dar um jeito. Vocês podem ter certeza. Eu lembro que quando vocês me pediam um brinquedo da infância que eu não tinha nem R$1, eu pensava, e eu falava, no Natal eu dou, e eu pensava, meu Deus, tomara que demore o Natal chegar. E a lição que a gente precisa deixar para todo mundo aqui é que, independente do seu número de seguidores, independente de quantos bens você tenha, quantos carros, quantas viagens, é quem realmente você tem. Não é o que você tem. Então eu gostaria que cada um de vocês deixasse agora uma palavra, uma frase, né? Algo que nessa jornada que nós viemos juntos, porque apesar de pouca idade, vocês têm muito mais know-how de mercado imobiliário do que muita gente com muito mais idade. Vocês têm mais de 10 anos de mercado imobiliário, né? O Lucas foi uma das primeiras pessoas. E assim, quando a gente fala, Lucas, a gente te libera, é muito sucesso, é muito conteúdo. Por que eu falo? Eu quero que o mercado imobiliário do Espírito Santo, do Brasil, seja o melhor. Então, Lucas, você é um dos melhores caras do que você faz. É indiscutível. A Tainá, meu Deus, essa menina... Gente,
Ela faz contrato, ela fecha, ela lidera, ela gera, ela toma conta do... Hoje ela tava fazendo o quê? Como é que fala? Aquela pessoa que quando tá gravando, a pessoa que coordena... Roteirista. Ela é roteirista hoje. Você vai lá... Cara, às vezes eu paro e eu falo, quem fez essa menina? Não fui eu. Não tem como. Aí eu olho e penso, cara, ela é muito parecida comigo. Aparentemente, claro que ela é muito mais bonita, gente. Mas assim, é acima da média. E eu acho que é sobre isso, assim, que eu queria que vocês deixassem uma mensagem, sabe? Sobre um todo, um resumo de quem nós somos. Resumindo quem nós somos, a gente precisa organizar as nossas prioridades e saber aquilo que realmente é importante. O que é valor e o que não é valor. Talvez muitos dos problemas que a gente teve, muitas das coisas que a gente teve de dor de cabeça, foi porque a gente, em algum momento, talvez tenha se perdido das prioridades ou achou que as prioridades eram outras. E as prioridades, de fato, é quem a gente tem, por quem a gente faz o que a gente faz e o quanto a gente está disposto a fazer o que precisa ser feito. Caramba. E aí, Lucas, qual é a frase? Acho que uma das coisas principais pra gente, eu acho que foi sempre o que a gente vem fazendo até hoje, é não inverter as prioridades. Eu acho que o sucesso, dinheiro, tudo isso é consequência de ação, constância e coragem, né? Tava até escutando um podcast esses dias que falava sobre isso, né? Um sinalzinho ali, uma matemática, né? Depois do igual que vem o sucesso e o dinheiro, né? Antes tem algumas coisas que a gente tem que colocar aqui na continha para poder chegar nesse resultado, né? E eu enxergo tudo que a gente faz, tudo que a gente vem fazendo muito dessa forma. Eu acredito que seja isso. Acho que quando a gente planta no nosso dia a dia, e a gente sempre traz essa frase, né? Que o trabalho devolve, que o que a gente colhe é reflexo do que a gente planta, né? E cara, é isso. A gente tem que plantar, não, sabendo também que não é, vou plantar hoje, vou colher amanhã. Não. Como a minha mãe falou, né? Tem mais de 20 anos que ela vem plantando, e muitas das vezes a colheita, ela tá logo ali, né? Então, às vezes, você tá pensando em desistir, tá num momento difícil, né? Lembra daquela imagem que todos já tenham visto, né? Que é aqueles dois mineradores, né? Que estão cavando ali pra achar os diamantes, e tem um que já cavou um montão ali, tá cheio de diamante pra ele achar do outro lado, e o outro começou a cavar agora ali, achou um diamantezinho pequenininho, e o que cavou muito ali acaba desistindo por achar, cara, o outro cavou só um pouquinho, já conseguiu esse resultado, e ele não fazia ideia do resultado que tava pra vir pra ele, né? E é o que a gente tava falando, né? Foram 17 anos ali batalhando pra poder nos últimos 3 anos, aí 5 anos, a gente tá desfrutando e colhendo esse plantio, né? Então, nada é por acaso e nada é muito rápido, né? Tudo é um reflexo do que a gente planta, do que a gente vive, do que a gente absorve. Eu acredito que seja isso. Bom, acho que já chorei, já borrei minha maquiagem, já me emocionei. Eu quero agradecer vocês dois por terem aceito o meu convite. Eu quero agradecer vocês dois por serem a minha força diária, por ser o meu porquê para sempre. E que vocês tenham a mesma sorte e bênção que eu tive de terem filhos maravilhosos como vocês são para mim. Porque eu tive muita coisa na vida, mas eu não trocaria nada disso por vocês. Então, obrigada. Obrigada pelos profissionais. Obrigada pelos filhos. Obrigado pelos netos. Obrigado pelos namorados. Obrigado pelos amigos. Obrigado pelos irmãos que eu nunca vi iguais em toda a minha vida. Obrigada pelos servos. E obrigado porque vocês aprenderam quando eu ensinei para vocês que Deus faz e Ele está no controle de todas as coisas. E que se algum momento na vida algo sair da tangente, pode ter certeza que Ele vai fazer. Então agradeço a vocês por hoje. Aqui nós encerramos e vocês são minha vida toda. A gente que agradece. Let's bora. Então bora. Afinal, o nosso lema é... Trabalho Trabalho devolve. Então vem!